chamada adoração. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Quero louvar a Deus porque Ele é bom. Quero louvar a Deus com todo o meu corpo, com as minhas falas, com os meus louvores, com o estudo, os meus pensamentos. No final de 2019, a Su descobriu que ela estava com câncer. Naquele momento, o mundo desabou. Jamais imaginei sobre essas coisas que pode acontecer na nossa família. Isso me fez sentir tão pequeno porque nada pude fazer. Nada. Estava muito triste e você percebe que eu posso fazer além de permanecer firme e a única arma que eu tenho é a oração. E logo depois veio a pandemia. Então foi uma situação difícil que fez uma reviravolta na nossa família, na nossa casa. Desandou um pouquinho, né? E nesse decorrer eu vi a mão de Deus sobre a nossa família, como Ele conduziu, como Ele guardou em tudo, não nos deixou faltar nada, através dos amigos, através das orações, né? Sabemos que o Senhor nos deu forças, né? Deu suporte psicológico, né? Mentalmente, em tudo, Senhor. Por isso quero ser como um salmista, né? Louvai a Deus, louvai, porque Ele fez tantas coisas por nós, e lembrar também que Ele é imutável. Ele vai estar conosco e tem uma alegria de poder conhecer Deus maravilhoso, que morreu por nós, mas Ele já ressuscitou. Está no céu, acima de todas as criaturas. Amém. Bom dia, irmãos. Saudades. Hoje é um domingo especial. Hoje celebramos a Páscoa da ressurreição de Cristo. A tumba vazia estava, porque a morte Ele venceu por mim e por você. E assim a gente pode clamar a Ele em todos os momentos, pelo nome do poderoso Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Ele nunca nos deixou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso Jesus, outro não há igual. E incomparáveis são as suas promessas para mim e para você.
e os planos dele são perfeitos. E ele nos ama do jeitinho que a gente é. Mesmo que às vezes a gente ache que a gente não mereça ou não seja o suficiente, a gente pode ter certeza de que seguro nós estamos em tuas mãos. Ele é aquele que faz o caminho no deserto. Ele faz as coisas onde o impossível se torna possível. Ele é o nosso Deus de milagres. Ele é o nosso Deus de promessas. Ele é o nosso Deus maravilhoso. Que neste momento de louvor e adoração, a gente possa se lembrar do que Ele fez por nós, do que Ele ainda planejou para cada um de nós. Que a gente possa reconhecer isso e declarar isso para as nossas vidas, com todo o nosso ser, com tudo que somos. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada
Tu és santo.
Oremos. Deus Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça e misericórdia, Senhor.
não existe palavras que possa exprimir o meu agradecimento. Só posso dizer que agradeço, Senhor, por te conhecer. Agradeço por estar conosco. Agradeço por estar guardando a minha família, Senhor. Agradeço por tudo, porque o Senhor nunca muda. Então, como salmistas, quero louvar, louvar, louvar e te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. E em nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura bíblica. Dessa semana, vamos ler Mateus, capítulo 27, começando com versículo 45 e 46. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora vamos para versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora vamos para capítulo 28, de 1 a 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou revolvendo a pedra e sentou-se sobre ela. Versículo 3. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Queremos convidar o pastor Daniel para a pregação de hoje. O tema é: a Páscoa é o antídoto para a morte. Bom dia, paz do Senhor. E feliz Páscoa, o Senhor ressuscitou. Aprendi em hebraico, Shag Pesach, né, festa de Páscoa, Sameach, que é o feliz. Shag Pesach Sameach. Feliz Páscoa, aprendi com a Raquel Saião esses dias. A gente está concluindo uma semana inteira, 8 dias, de domingo a domingo, uma leitura no Evangelho de Mateus. Começamos domingo passado, Mateus 21, no domingo de Ramos. E vocês lembram, né? O povo ali aclamando Jesus como rei, dando a ele uma entrada triunfal na cidade que é a capital de Israel. E aí depois disso Jesus purifica o templo, ele dá uma bronca numa figueira que tinha só folhas, mas não tinha fruto. Já ouviu essa ou não?
Diz que as folhas são nosso testemunho, mas o fruto é o que conta. Então a gente pode ter uma coisa vistosa, mas não tem fruto. E Jesus dá uma bronca, a figueira seca na hora, e ele diz assim: vocês que creem no Pai, que creem em Deus, podem fazer algo mais, podem fazer coisas iguais ou maiores do que essas. A gente passou pela parábola dos 2 filhos. Lembra aquele que o pai pede, vai trabalhar lá na lavoura, né? Aí um dos filhos fala, tá bom, eu vou. Mas não foi. Não lembra a história de algumas pessoas? Né? Ou quem quer consagrar sua vida para Deus? Eu quero. Né? Você foi lá? Fez alguma coisa? Não, não fiz. E Jesus fala do outro filho. Filho, vai lá. Ele fala, não vou. Mas depois, esse segundo, ele muda de ideia e vai. E ele pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta é óbvia, aquele que fez, não aquele que respondeu. E aí depois na segunda, terça, quarta, a gente viu a festa do casamento. Vai haver uma festa tremenda, as tais das bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Só que os convidados arranjam desculpas para não estar presentes. E o interessante é que aparece depois o dono da festa, o pai do noivo, mandando trazer todo mundo para dentro. E eles colocam todo mundo, gente boa e gente má. Olha só. Só que um dos convidados estava sem a roupa nupcial. Não tinha colocado a roupa que era costumeiramente oferecida pelo próprio anfitrião. Ele se recusou a vestir a roupa do anfitrião. E aí esse daí é lançado fora. Fala para amarrar ele e jogar fora, e ali o sofrimento é eterno. Olha que coisa terrível. E é justamente no finzinho dessa história que aparece aquele verso conhecido. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu fico pensando assim, por que ali tem muitos são chamados? Eu até entendo. Mas poucos os escolhidos? Escolhido para ir para o inferno? Porque só pegou um. É interessante. O que será que tem mais ali? Tem também quando Jesus é confrontado e pergunta para ele qual que é o maior dos mandamentos. Eles queriam que Jesus dissesse provavelmente, é o sábado, né? E todas as suas regras. Né? Mas Jesus diz que é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento aqui em Mateus. Né? E ao próximo como a você mesmo. Qual que é o maior pecado de todos? É ser traficante? É ser homossexual? É ser usuário de droga? É ser ladrão? É ser assassino? É ser estuprador? Cada um desses crimes, cada uma dessas coisas realmente é pecado diante de Deus. Mas qual que é o maior de todos os pecados? Não cumprir o mandamento. Quebrar o maior mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo. Tem um setor aqui só de ai de vocês, ai de vós, ai, ai, ai. Né? Ai de vocês, o quê? Hipócritas, religiosos hipócritas. É uma coisa que não serve para você dizer para quem é do mundo. Né? Esse daqui está escrito na Bíblia para que a gente que é de igreja possa olhar de tempos em tempos e pensar, opa, será que eu estou me tornando como se fosse um fariseu ou um mestre da lei hipócrita? Será que eu não estou vivendo? Será que eu estou colocando só peso em cima dos outros e eu mesmo não vivo desse jeito? Será que eu creio e vivo plenamente a vida que Deus oferece? Capítulos 24 e 25, especialmente 24, fala de coisas terríveis que vão acontecer, que estão para acontecer. Algumas delas já aconteceram. Né? Se você conhece um pouco de profecias na Bíblia, você vai ver que muitas vezes o que o profeta apresenta é um cenário, mas é um cenário como se fosse uma cadeia de montanhas. E quando você olha essa paisagem, parece que tudo está no mesmo plano, na mesma folha. Mas o que acontece é uma sucessão de folhas. E algumas se cumpriram. Eu tive o privilégio de ir lá para Israel e do lado do que sobrou do templo lá de Jerusalém,
Esse templo que acusaram Jesus de querer derrubar, tem pedras gigantes ali do lado, até hoje. Por quê? Porque no ano 70, depois de Cristo, o general Tito entrou e arrasou, o general romano entrou e arrasou a cidade. Levou embora tudo que podia ser levado e derrubou o resto. Tentou botar fogo em tudo, mas sobrou, porque era feita de pedras muito grandes. E quando fala sobre o futuro, quando fala sobre a volta de Cristo, o tema é sempre vigiem. Presta atenção, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Presta atenção, porque tem alguns sinais que você tem que ficar olhando. Mas não olhe demais os sinais para não perder de vista aquilo que está acontecendo da parte de Deus. No capítulo 25 fala sobre os talentos. Não sei quantos talentos Deus te deu. Se deu 5, se deu 2 ou se deu só 1. Na história que a gente tem aqui, só aquele que tinha 1 talento é que enterrou. Mas às vezes eu olho para a nossa igreja, igreja Corpo de Cristo, igreja de Deus, eu vejo gente com tantos talentos. E aí eu penso, quanto isso está dando de retorno para o reino de Deus? Se Jesus chegasse hoje, depois desse culto, e você fosse prestar contas de tudo que você recebeu de Deus, todos os recursos financeiros, toda a sua capacidade intelectual, todos os seus contatos, sua network, todas as oportunidades que Deus te deu, o que você pode apresentar para Deus? Olha, Deus, eu tive tudo isso daqui e olha o que eu trouxe para o Senhor. Ou você vai dizer, fiquei sem graça de me apresentar como cristão, fiquei sem graça de usar aquilo que o Senhor deu para mim, para o reino de Deus, acabei usando mais para mim mesmo, mas minha intenção era que no futuro, quando eu me aposentasse, quando eu tivesse, sei lá, 10 milhões de dólares na minha conta, daí eu ia começar a trabalhar para o Senhor. Será? A gente passou pelos capítulos 26 e 27, que tem desde o plano para matar Jesus, passa pela traição, passa pelo tempo ali no Getsêmani, a entrega de Judas, o julgamento totalmente ilegal de Jesus, as tentativas de buscar alguma acusação que pudesse justificar aquilo que eles já tinham decidido. É isso que acontece às vezes, né? No nosso mundo. A gente gostaria muito que acontecesse justiça, mas às vezes as decisões já são tomadas antes. E aí o que se tem é alguma coisa para legalizar a decisão que já queria ser tomada. Não é exatamente um julgamento. Jesus sofreu todo calado. Ele podia ter dito, eu nunca falei que eu sou terrorista ou uma ameaça à segurança nacional. Aí as pessoas diziam, você está se chamando de Deus, né? Então, mas isso não era motivo para ser condenado à morte, né? Pode ser chamado de louco, pode ser chamado de outras coisas, mas ninguém é condenado à morte porque começa a falar que ele mesmo é Deus. Você entende que tudo isso foi um cenário para que se cumprisse aquilo que foi predito desde Gênesis, né? Que Jesus seria o Cordeiro para ser sacrificado no nosso lugar. Falei semana passada do Abraão, né? Abraão, pronto para matar Isaac, seu filho, com a faca ali na mão, ia matá-lo. E aí uma mão do céu segura a mão de Abraão e diz, não, chega, tem um cordeiro ali. Só que dessa vez, a mão que vai matar Jesus. Pode ter sido os romanos, pode ter sido os judeus, mas de alguma forma foi o próprio pai sacrificando o seu filho, sem ter nenhum outro cordeiro para ser oferecido no lugar dele, porque seu filho era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então, quando a gente fala da Páscoa, do Pessach, era a festa dos judeus, que em inglês é Passover, né? Que é o mesmo sentido do hebraico, de passar por cima. Os judeus comemoravam a libertação, a saída do Egito. E a Páscoa em si relembrava a 10ª praga, o 10º sinal
a 10ª maravilha de Deus ali, que era quando o anjo da morte ia entrar em todas as casas para recolher o primogênito. O anjo da morte ia causar um morticínio geral. Morreram mais de 300 mil brasileiros só pela Covid esse ano, fora as outras doenças, né? Eu ouvi o seguinte número: todo ano morre 1.100.000 pessoas no Brasil. Ano passado morreram 1.380.000. Então eram já 280.000 a mais do que o normal. E 25% a mais do que o normal não é um acidente estatístico, é uma coisa que está causando uma morte assim, em proporções muito grandes. E eu vejo gente até hoje negando, falando, não, é que aí coloca todo mundo. Não é assim. Nossa igreja tem muitos médicos. E os que trabalham no hospital estão dizendo, está tudo lotado. Imagina isso lá no Egito. Cada casa. Não sei o quanto a morte chegou perto da sua casa. Talvez a morte tenha entrado na sua casa, ou na sua outra casa. Mas lá no Egito entrou em todas as casas. Em todas as casas teve, no mínimo, uma morte. Por que é no mínimo uma morte? Porque às vezes o filho é primogênito, mas o pai também é primogênito. Talvez um dos escravos fosse primogênito, talvez aquela vaca ou aquele cavalo também fosse primogênito e todos morreram. Houve um clamor, um choro doído, um choro gritado, um choro de dor. Lembrando talvez aquele verso que foi usado para quando Herodes mandou matar todos os meninos, todos os bebês abaixo de 2 anos. Era como Raquel, né, chorando inconsolável, porque seus filhos não mais existem. Um choro, não sei você, mas quando eu ouço depoimentos emocionados e emocionantes de gente que ficou entubado, ou ficou lá na enfermaria do Covid, ou ficou na UTI do Covid. E eles dizendo, eu senti a morte muito perto, muito perto. Gente, morreu um do meu lado, morreu o outro do meu lado. Eu vi ensacando 2, 3, 5, 10. Não é só o físico que é afetado, o psicológico é afetado. Então os judeus, quando celebram a Páscoa, celebram que na casa deles, na casa daqueles que passaram sangue em cima e nas laterais das portas, o anjo da morte passou por cima, não entrou, não houve morte. E esse último sinal, essa última maravilha, a última praga ali no Egito, foi o que libertou o povo de Israel. Aí o faraó disse, vão embora, leva tudo o que você precisar, leva o que você quiser, sai da minha frente. E aí o Egito é saqueado pelos judeus, que saem carregados de peças de ouro e de prata, dados de bom grado pelos egípcios. E eles saem, são libertos, depois de 400 anos, 430 anos, onde houve escravidão, opressão, trabalhos forçados, mortes violentas. Você sabe, né? Quando tem um povo oprimindo o outro, esse que é oprimido sofre barbaridades, estupros talvez, né? Em alguns lugares falta de comida, libertação de ser estrangeiro numa terra que não é sua, de poder voltar para casa. É essa a Páscoa dos judeus. É isso que eles lembram, é isso que eles celebram. Por isso parece a Santa Ceia deles, é como se fosse a última ceia. Eles comem ervas amargas e ainda, hoje em dia, né, mergulhadas em água salgada. Diz que é para lembrar das lágrimas e lembrar do amargor daqueles anos. A Páscoa fica 40 dias depois da tal da Quaresma, de um período de 40 dias de preparação. Era uma ideia boa de preparar o coração durante 40 dias para essa que era e que é a data mais importante do cristianismo, que é a Páscoa.
Mas aí alguns, né, sempre tem essa coisa da nossa carnalidade. Eu imagino que fossem religiosos, né? Ou pessoas que iam para a igreja. Não sei se religioso é a palavra... Nem se aplica a palavra religioso a essa turma. Deixa eu falar. Tem cristãos, pessoas que entenderam, que vivem os valores de Cristo. Tem os religiosos. Junto com os religiosos tem o pessoal que está se aproximando, né? Então fica essa mistura. Tem gente que ainda não se decidiu por se tornar cristão, tem uma admiração, mas ainda está indeciso. Só que misturado com esse grupo tem um grupo dos religiosos. Gente que parece que está na igreja há bastante tempo, que tem muita certeza das coisas que faz e que fala, mas que falta amor, que falta compreensão, falta entendimento, né? Então, e aí tem um mundão, gente que não está nem aí. Essa coisa do carnaval que começou por causa da quaresma, foi gente entre religioso e que estava se aproximando, e gente que diz assim, bom, se a gente vai ser obrigado a ficar 40 dias sem poder comer carne, tendo que ficar meio com caramuchas, não pode fazer festa, então vamos fazer uma festa para extravasar. E aí a gente passa os 40 dias quietinho, pode ser, né? Então foi assim que começou o carnaval. Depois da Páscoa tem 50 dias para uma outra festa judaica, que também é uma festa cristã, que a gente vai falar talvez daqui a 50 dias, que é a festa do Pentecostes, que é quando começa a igreja. E para os judeus era a festa das colheitas. Então as primícias eram levadas e apresentadas diante de Deus. O que a Páscoa dos judeus celebra? O que a Pêssach celebra? Celebra a libertação do Egito, libertação da escravidão, libertação da opressão, libertação de ser estrangeiro em terra que não é sua. Celebra a vida, né? Libertação da morte figurada, né, por causa da escravidão, mas também a libertação dessa morte do anjo da morte. E a Páscoa, nossa Páscoa cristã, celebra o quê? Também celebra a vida. Celebra a libertação da escravidão do pecado, escravidão de si mesmo, se achar Deus, né, de viver em função de si mesmo, e libertação da escravidão da morte, especialmente a morte espiritual. Por isso, o tema de hoje é que a Páscoa é a vacina contra a morte. A gente está à procura de cura para essa pandemia. Então seria muito bom que encontrassem um remédio que, assim que você pega a Covid, ou não importa o grau de comprometimento, você toma esse remédio e é curado. A gente está com algumas vacinas, né? E quem sabe a gente possa ser vacinado. Não sabe se a vacina vai durar o resto da vida ou se ano que vem tem que tomar de novo. Mas independente se a gente pegou Covid e morreu ou se não pegou Covid, em algum momento a gente vai morrer. E a Páscoa é a vacina que nos livra dessa outra morte, a morte espiritual. Porque a vida aqui na Terra dura um pouquinho. E a vida eterna, a vida com Deus, dura a eternidade. Dura incomparavelmente mais. É 1 centímetro comparado com 1 quilômetro, ou 10 quilômetros, né? Ou 1000 quilômetros. Né? 1 centímetro comparado com 1000 quilômetros. Não tem comparação. Para essa morte, que é viver essa eternidade toda longe de Deus, só tem uma vacina. E ela funciona, que é a Páscoa. Quero ler com vocês João 16:33, é um texto conhecido. E quando eu lembrei desse versículo, eu não lembrei do endereço. E eu pensei, deve ser nos últimos capítulos do Evangelho de João. Eu lembrava que era João, mas não lembrava o capítulo. Pensei, deve ser o último capítulo, né? Porque eu venci o mundo. Né? Jesus diz assim, nesse mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso está em João 16. É antes da crucificação. Mas Jesus podia dizer, eu venci o mundo, porque isso já era um fato consumado. Não tinha acontecido ainda a traição, os julgamentos, a crucificação, a ressurreição, mas, do ponto de vista de Deus, isso já era um fato consumado. Jesus venceu o mundo.
Ele não cedeu à tentação, ele foi até o fim. E ele ressuscitou, e ele abriu essa porta para que a gente, esse caminho para que a gente possa chegar até Deus. Eu queria que você prestasse atenção no texto de 1 Pedro, isso não foi lido pelo dirigente. Acho que eu vou pedir para colocar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está guardada nos céus para vocês, que pelo poder de Deus, mediante a fé, são guardados para a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. É uma oração comprida. De modo resumido, bendito seja Deus, louvado seja Deus, porque Ele nos ressuscitou, nos regenerou, nos deu uma nova vida, para uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo. E essa viva esperança aponta para alguma coisa que não murcha, não mancha, não enferruja, não estraga. É a nossa herança nos céus. E essa é uma herança real. É invisível aos nossos olhos, mas é real. Versículo 6. E nisso vocês exultam, se alegram, embora ao presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a gente se alegra nessa esperança viva, a gente se alegra na herança que a gente tem junto a Deus, ainda que por um breve tempo a gente seja contristado. A palavra contristado é que a gente fique triste junto. Aí a gente está triste junto com as perdas, com as dores, com o sofrimento. E a gente fica triste junto, mas isso de alguma forma trabalha na nossa fé. E a nossa fé se torna algo mais precioso do que o ouro depurado. Versículo 8, mesmo sem tê-lo visto, sem ter visto a Jesus, vocês o amam. Pedro está mandando essa carta para pessoas que não tinham visto Jesus pessoalmente. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Versículo 13, por isso, cingindo, colocando como um cinto o entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar às paixões que vocês tinham anteriormente quando viviam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Devemos ser santos, não para a gente merecer o céu. Devemos ser santos porque Deus, o nosso Pai, é santo. É simplesmente por isso, porque nós devemos ser parecidos com Deus. E se Deus é santo, a gente também precisa ser santo. E para isso use o entendimento. Tem muita gente abrindo mão do entendimento e achando que fé e razão não podem estar juntos na mesma pessoa. Não só podem, mas devem estar. Não o racionalismo, não a razão como centro, mas uma fé que nega a razão é uma coisa estranha. Aí tem gente, como eu falei da outra vez, acreditando que a Terra é plana, que é como se fosse uma pizza. Fala, mas como é que pode? O cara fez faculdade, fez USP e está falando uma coisa dessa, né? Já contei também que tinha um professor com pós-doutorados que acreditava em duendes. Então tem de tudo. Continua aqui, versículo 17. Se vocês invocam como Pai aquele que, sem fazer acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Todos nós vamos prestar contas para Deus. Não é porque você é filho de fulano, ou porque você era da igreja A, B ou C, que Deus vai falar assim, você era de lá, então tudo bem, pode entrar, seu critério de aprovação é mais baixo, pode entrar. Não, né? Andem com temor nesse período de peregrinação que a gente tem aqui.
sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como ouro e prata. Né? Isso, né, para um metalurgista, é difícil ouvir isso, porque ouro é um dos metais nobres. Ele não se estraga. Mas Pedro está dizendo, sabe, comparado com a eternidade, o ouro não vai valer nada, vai desvalorizar. Hoje está supervalorizado, mas vai desvalorizar. Ele vai, inclusive, ser como ferrugem. Vocês não foram comprados por ouro e prata, mas foram comprados por algo mais precioso do que ouro e prata. É pelo sangue do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sangue de Cristo. Versículo 20, na verdade ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vocês. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não da semente perecível, mas da semente imperecível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Preparando essa palavra aqui, eu vi que o ovo de Páscoa, ele é desse jeito, porque era para ser oco. Agora tem recheio, né? Tem uns que tem creme até a borda. Mas a ideia era que o ovo fosse oco, para que quando abrisse dissesse, está vazio. Assim como o túmulo de Jesus. O anjo falou, venham ver, ele está vazio. Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou como ele tinha dito que ia ressuscitar. Jesus ressuscitou, está vivo. E é Ele que faz o convite. Está usando a palavra que você está ouvindo, está lendo, e é Ele que está fazendo esse convite. Eu amei você, dei minha vida por você, sofri por você, fui traído por você, por causa de você, ou talvez até traído por você. Mas foi pelos seus pecados que eu morri. E não fiquei na morte, ressuscitei, provando que a minha morte teve valor diante de Deus. E que agora todos os pecados podem ser de fato perdoados, se você receber esse meu presente. E o meu presente não é um ovo de Páscoa, mas é minha própria vida em você. É Jesus dizendo, eu quero morar dentro de você. Eu e o Pai viremos e faremos em você morada, em você que obedece aos meus mandamentos, que ama a Deus. Você quer que eu esteja presente na sua vida? Abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Deus, nós te louvamos por tantas coisas que ouvimos hoje. A história de Jesus e todos os detalhes, cada uma das parábolas, cada uma das falas de Jesus são tão ricas e nos ensinam sobre o teu plano. Oramos, Deus, pedindo que o Senhor possa fazer com que a fé de quem está ouvindo aqui possa crescer e tomar uma decisão ainda agora. Dizendo, eu quero receber o Senhor Jesus, esse maior presente dentro da minha vida. Vem morar dentro de mim. Deus, ouve essas orações que são feitas. Vem morar, o Senhor prometeu e eu sei que o Senhor cumpre. E por isso vai haver uma vida nova, uma vida transformada. Encha, Deus, com o teu poder, encha com a tua alegria, essa esperança viva de uma coisa que não se desgasta, que não se desvaloriza, que não enferruja. Louvamos o teu nome, Deus, pelo dom da vida que nós conhecemos através da Páscoa de Jesus. Oramos, Deus, por aqueles que estão trabalhando na linha de saúde, na linha de frente da saúde. Guarda-os, Deus, renova suas forças, renova suas esperanças. Ajuda-os também, Deus, a te conhecerem como Senhor e Salvador da vida deles. Oro, Deus, para aqueles lares que estão com uma pessoa a menos, ou mais, né? Ou mais de uma pessoa a menos, porque foram levados pela Covid.
Nos alegramos, Deus, porque aqueles que têm esperança viva em Ti vão poder se reencontrar com seus queridos. Oramos também, Deus, para aqueles que estão tomando essa decisão hoje, de entregarem suas vidas para Ti, que eles possam crescer, se aprofundar em Ti, serem cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais parecidos contigo. Então ajuda eles, Deus, a crescerem, ao lerem a palavra e terem tempo de comunhão contigo. Abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é o momento do dízimos das ofertas. Tá aí os dados bancários da ISP na tela, a conta, a agência do banco. E quem tiver dificuldade ou está tendo dificuldade de como devolver, por favor, entrar em contato com algum dos líderes da ISP que podem ajudar a resolver esse problema. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo
Vamos orar? Senhor Deus Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos por meio das ofertas e dos dízimos, agradecer um pouco das bênçãos que o Senhor nos traz, materialmente, espiritualmente, e que a gente possa ter consciência de que essa parte do nosso dinheiro vai abençoar outras pessoas e também vai fazer expandir o seu reino, Pai. Te agradeço por nos confiar esse presente, que a gente possa abençoar as outras pessoas mesmo, Senhor. Seja com o restante desse domingo e com cada lar que está acessando e assistindo esse culto, Pai, que é em homenagem a Ti. A este peço e oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, dá que tentações não venham a nos desviar. E agora seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E agora seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vocês podem se colocar em pé, vamos ter o tempo da bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça que é o favor imerecido, que é dado a cada um, não porque mereceu, porque se esforçou, mas porque o Senhor quis assim fazê-lo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, o amor que amou tanto o mundo, de tal forma que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que a presença consoladora e capacitadora do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Feliz Páscoa. Diga para seus queridos, Feliz Páscoa. Por causa da Páscoa, nós temos acesso a Deus. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Aleluia! Até semana que vem. Deus abençoe. Olá, queridos irmãos. Eu gostaria de fazer um convite especial para vocês. No dia 10 de abril, próximo sábado, às 5 horas da tarde, teremos um testemunho especial com Alexandre Cagnoni. Para quem não o conhece, ele é um ex-paquito da Xuxa, mais conhecido como Xande. Ele se converteu e há quase 20 anos ele trabalha como missionário na África. A reunião será através do Zoom. O link será enviado no grupo Avisos do Português. Se você quiser convidar algum amigo, algum parente, alguma pessoa de outra igreja, pode convidar, é um evento aberto. E se por acaso você está nos assistindo e você não é membro da ISP, você poderá estar entrando em contato pedindo o link através do DM do Instagram, ou também mandando uma mensagem na nossa página do Facebook, se preferir. Tenha uma ótima semana e Feliz Páscoa! You called me from the grave by name. You called me out of all my shame. I see the old is passed away.
the new has come. Now I have resurrection power living on the inside, Jesus. You have given us freedom. No longer bound by sin and darkness, living in the light of your goodness. You have given us freedom. I'm dressed in your royalty. Your Holy Spirit lives in me. And I see my past has been redeemed. The new has come. Now I have resurrection power living on the inside, Jesus. You have given us freedom. No longer bound by sin and darkness, living in the light of your goodness. You have given us freedom. Freedom. You have given us freedom. You have given us freedom. My chains are gone. Freedom. You have given us freedom. You have given us freedom. Hallelujah. Freedom. You have given us freedom. You have given us freedom. My chains are gone. Oh, freedom. You have given us freedom. You have given us freedom. Hallelujah. Now I have resurrection power living on the inside. And I'm no